Professor, bom dia, boa noite, bom dia, Bom olha, dia, gente. tudo bem? Tudo Não, bem, bom dia, Pedro? não, boa noite. Só se vocês me permitem, vou ler aqui um pedacinho que a Tereza perguntou. Não, não é aqui. Vai, Pedro, fala você que você deve tapar melhor do que eu. Vai. Não, não tem, na realidade, eu olhei só uma notícia de jornal que falava, de jornal não, né? De internet. Hoje em dia não tem mais jornal, não existe mais isso. O que eu leio aqui na sentença, na decisão, é assim, ó. O acusado Pablo Henrique alega que a denúncia deixou de fixar a data precisa dos fatos criminosos por eles praticados. Condição importante para o acusado, o qual, nascido em 18 de 4 de 87 até 18 de 4 de 2005, era menor de 21 anos. Requer seja reconhecida sua menoridade à época dos fatos. E vem agora a desembargadora falando: a menoridade do acusado, à época dos fatos, já foi reconhecida pela sentença recorrida. E vem cópia do que diz a sentença. Na data dos fatos supostamente criminosos, narrados na denúncia, praticados no ano de 2005, Pablo Henrique contava com menos de 21 anos de idade, pois nasceu em 18 de abril de 87. Nessa hipótese, o prazo prescricional é reduzido pela metade. Código Penal, artigo 115. Aí agora é com o Pedro, porque ele é que vai dar aula ele que é professor de direito e não eu. Não, imagine, é porque está escrito aí, né? Quer dizer, como ele tinha uma idade, na época dos fatos, de menor de 21 anos... Pedro, só um minutinho. Acerta um pouco o seu quadro, que está cortando um pouco o seu queixo. Ah, tá. Aí ficou bom. Deixa eu ajeitar aqui, que a cadeira está aqui também, está tudo desarrumado aqui. Boa noite, viu, Pedro? Acabamos não dando boa noite direito. Nem eu, nem eu também não dei boa noite, porque fui atropelada aí por alguém. Boa noite para vocês. Então, e aí o sujeito, ele, menos de 21 anos, nessa época, ele tinha direito a contar pela metade o prazo prescricional. Se ele tivesse mais de 21 na época dos fatos, ele estaria enrolado aí. Mas como ele tinha menos de 21, contou pela metade o prazo prescricional, ou seja, ele cometeu o crime, segundo essa decisão, a materialidade do delito, a autoria. Mas foi condenado, Foi condenado, mas como na época dos fatos ele tinha 21 anos, contou pela metade o prazo prescricional, está prescrito, pelo tempo que transcorreu aí. Então, prescreveu sem ele ser preso? Porque é assim mesmo. Quando prescreve, você não extingue a pretensão punitiva do Estado. Quer dizer, o Estado perde o direito de punir, mesmo o sujeito tendo cometido o crime. É isso que é prescrição. Mas eu digo, antes dessa decisão da justiça, da juíza desembargadora, declarando essa prescrição, ele não chegou a ser preso. Poderia ter sido preso, né? Poderia, naquela situação esdrúxula, excepcional da prisão preventiva, né? As pessoas só devem ser presas depois do trânsito em julgado, né? Que é o correto pela que não tinha havido trânsito em julgado. Então eu acho que ele, para efeito jurídico, ele é inocente, quer dizer, no sentido de que ele não foi condenado definitivamente em juízo, né? Agora, para efeito político, a gente analisando, ele cometeu crime, isso é fato. Para efeito político, é bom que isso seja conhecido pelos eleitores de São Paulo, né? Mas você sabe que eu tenho a impressão que, eu não sei, eu não conheço muito dessas coisas de política, no sentido eleitoral, essas coisas. Mas a impressão que me dá é que quem vota nele vota de qualquer jeito, pode ter matado a mãe. É verdade, também. É estranho esse pessoal, eles cometem atrocidades às vezes, e o pessoal não dá bola mesmo, né? Você vê esses pastores, essa coisa, de vez em quando saem as histórias e tá tudo bem, não sei, as pessoas que votam, que apoiam, né, acham tudo bem, não sei. Pedro, mas como é que nós vamos mudar o sistema legislativo admitindo candidaturas como essa? Olha, mas o problema é o seguinte também, bem, só para fazer uma de advogado diabo aqui, já que a gente não tem nada para fazer aqui, eu concordo com você, tem que ter limite. Nós temos muito assunto para te trazer. Mas assim, o problema é que também, se a gente ficar muito estrito, o grande problema do Brasil hoje, para mim, não é não haver regras de participação na eleição. Existem regras, aliás, é um dos países que, aos poucos, está fixando de forma mais clara os critérios para você participar ou não de eleição.
O problema é que no Brasil é outra, que nós estamos, a exemplo dos Estados Unidos, nós estamos amesquinhando a soberania popular. Né? Os Estados Unidos, isso é um problema multissecular deles. Desde que eles criaram a Constituição deles foi criada, a primeira Constituição, lá antes das emendas, lá na Filadélfia, ela foi criada, no fundo, trazendo elementos que era para conter os avanços da soberania popular. A Revolução da Independência norte-americana, nos estados, implicou em começar a aprovar leis em favor de pequenos devedores, da pequena burguesia, da classe média, e eles acabaram produzindo uma Constituição com controle de constitucionalidade. A ideia do controle de constitucionalidade é tirar poder do legislativo na época e entregar para o judiciário, que era mais conservador, né, que era mais manipulado pela elite. Né? Então, a Constituição na época americana não é como essas constituições do pós-guerra, que significa o que tem de mais avançado na sociedade, posto em termos de regras. Lá nos Estados Unidos, a primeira Constituição foi uma forma de conter a soberania popular e a democracia. Aliás, dos delegados lá da Filadélfia, dos, entre aspas, deputados lá da Filadélfia que criaram a Constituição, havia uma ideologia republicana, não democrática. Os Estados Unidos sempre se deu mal com a democracia e com a soberania popular. Nós estamos importando isso de alguma forma. A gente está limitando, a meu ver, excessivamente a soberania popular no sistema. E não há modo de transformar o país sem ser pela soberania popular. Pela vontade das elites burocráticas de Estado e econômica, nós não vamos ir longe. Já historicamente está demonstrado isso. Então, eu acho que com todos os ônus que tem que deixar o povo decidir o máximo que der, porque é nosso único caminho de transformação. Você vê, mas mesmo para resolver questões do legislativo, nós tivemos que apelar à justiça. Quer dizer, quando eles vão e impõem um orçamento, né, imenso para uso pessoal deles parlamentares, eles mudam até a Constituição, Pedro. Eles estão mudando a Constituição para justificar atos que vão contra os interesses da nação. Né? Eu acho que, sim, o que está acontecendo a partir de 2015 com o impeachment da Dilma, né, foi um avanço do legislativo em cima do poder executivo. Né? E aí, hoje, há essa reunião onde dois poderes tiveram que estar juntos, falando, olha, vamos maneirar, não dá para ser assim, mas eles já estão em cima de parte desse orçamento, né? O que pode ser feito pela justiça nesse enfrentamento, Pedro? Veja, eu fui um dos advogados que subscreveu a ação do PSOL. Sou um dos autores, inclusive fiz a sustentação oral no plenário quando confirmou a liminar do ministro Flávio Dino. Então, eu concordo integralmente que emenda impositiva é um absurdo. A ideia foi do Vardi e ele passou para nós e nós ajudamos a desenvolver, o Valim, eu, sei lá, uma série de um monte de colegas aí participaram, né, de advogados desse processo. E o ministro Valdir Simão, etc. Agora, então, eu concordo que é óbvio que você tem que ter uma corte constitucional que controle a Constituição em situações desse tipo, né? Em que houver ofensa clara à Constituição. Mas o problema maior é que nós temos tido efetivamente um solapamento por causa as regras eleitorais estão cada vez mais estritas. E está tendo muito poder da justiça eleitoral de dizer quem pode ou não ser candidato. Eu acho que às vezes excessivamente. Né? Nós temos que correr todos os riscos da democracia, senão, porque não há outro caminho. Qual o caminho dos setores progressistas conseguirem transformar o Brasil se não for pela via do voto? O judiciário, a gente está confiando neles agora aí, mas a maioria do judiciário, gente, eu trabalho há 40 anos na advocacia, mais do que conservador, é reacionária. Né? A alta burocracia de Estado em geral é reacionária no Brasil. Né? Não adianta confiar assim que nós vamos conseguir transformar por essa via burocrática. Não vamos. Só tem um caminho de transformar o país, que é a soberania popular. Às vezes traz problemas, né? Como a gente está vendo, mas às vezes eu acho melhor conviver com os problemas que uma soberania popular plena traz do que com uma soberania popular amesquinhada, né? Não é que exista soberania totalmente amesquinhada hoje no Brasil. Eu acho que as regras eleitorais estão cada vez mais estritas, né?
E isso dificulta muito a manifestação da soberania. Por exemplo, eu vou ser claro aqui, lei do ficha limpa, eu sou contra, sempre fui. Né? Quer dizer, é inconstitucional, quer dizer, o sujeito tem uma decisão de segundo grau condenando ele num crime, ele está impedido de participar de eleição, deixa o povo decidir. Né? Não teve nem trânsito em julgado, é uma decisão que pode estar errada. Né? O Lula foi impedido de participar por causa desse tipo de coisa. Né? A maioria dos países democráticos, o sujeito preso participa. Tem que confiar no povo, porque não tem outro caminho também. Qual que é o caminho que nós vamos ter transformação? Né? Confiar nessa aliança ocasional com um judiciário que tem corretamente desempenhado um papel de defesa da democracia, o papel dele mesmo na... Mas ele não tem papel de transformação social. Ele não vai conseguir. Essa ideia do judiciário iluminista, que alguns ministros já falaram, isso não é papel do judiciário numa democracia. O papel do judiciário é ser um poder subordinado que aplica a ordem jurídica. Quem tem que transformar a realidade é a soberania popular, é o povo, né? É a política, né? É esse ambiente que deve transformar a realidade. Né? Agora, se a gente começa a criar um excesso de regras que limitam a soberania popular, eu creio que nós vamos... Hoje a gente está a favor, porque é contra os nossos adversários, mas vai se voltar contra a gente, essencialmente. Os nossos adversários são poder há 500 anos no Brasil. Eles não precisam de eleição para ser poder. Quem precisa de eleição para conseguir transformar um pouco essa estrutura de poder somos nós. Né? Beleza. Vai lá. Não, eu queria colocar duas coisas. Nossos adversários são poder há muitos anos. Concordo. Mas nós tínhamos um outro nível de adversários. Nós não tínhamos o Pablo Marçal. Isso é Aí eu te pergunto, quando você diz que nós não podemos interferir, o poder, o judiciário, temos que deixar na mão do povo, quando vem um Ministério Público Eleitoral e levanta que esse Pablo Marçal, mal começou, antes de começar a campanha, já estava comprando eleitores através de pagamentos por postagens feitas contra adversários ou defendendo ele. Não há poder eleitoral do MP eleitoral para tentar impedir uma candidatura como essa? Isso é interferir na vontade popular? Veja, tem que haver regras de admissão no sistema. Por exemplo, a gente não admite o partido nazista no debate democrático, está correto isso. Não porque o partido nazista é extremista, porque ele tem como pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade, como pressuposto ideológico dele. Então, a gente não deixa participar. Um sujeito que está comprando eleitor, é óbvio que não deve participar do processo. Mas a gente não deve usar... então, assim, não estou discordando de você, Marcelo, mas assim, a gente não deve usar a justiça como uma forma de peneirar o nosso enfrentamento é lá no povo. Se tem um povo que vota milhares de pessoas no Pablo Marçal, isso é uma doença da sociedade. E não é algo que a gente vai corrigir com o judiciário. A gente pode evitar que ele participe de uma eleição corretamente, porque comprou eleitor, mas nós estamos com uma doença na sociedade, a gente não pode deixar de encarar isso. E essa doença não é resolvida com o judiciário, com aplicação de processos, essa doença é resolvida na política. Me preocupa muito. Mobilização popular. Mobilização, participação, conscientização, melhorar a afetividade pública. É duro, mas é para enfrentar. Daí um internauta nosso, muito frequente aqui, está sempre conosco, é o Júlio César Beraldi. Plebiscito podia ser um começo, praticar mais a consulta popular, o plebiscito, o referendo, realmente seria uma forma de, digamos, fortalecer a vontade popular e tal. Mas isso depende do Congresso, aí ninguém tem maioria, não acontece, né? Mas se vocês me permitirem mudar de assunto, porque eu não sei até que hora que o Pedro vai ficar, eu queria entrar nessa outra questão, a sinuca de bico em que parece estar o ministro Alexandre de Moraes, com esse caso do Elon Musk, né? O sujeito descumpriu ordens judiciais, né? Descumpriu, não pagou multa, não tirou perfis do ar, e agora fechou a empresa e não tem responsável legal dentro do Brasil. Pode uma empresa operar no país sem ter um responsável legal que responda perante a justiça?
o caminho do Alexandre seria banir, proibir o funcionamento da rede X no Brasil. Agora, se nada fizer, essa rede vai ser utilizada para interferir na vontade popular, para interferir na eleição, porque a desinformação que for praticada através dela não será coibida, né? Eu acho que o mundo aí é uma discussão global que nós temos que participar. A Europa está com essa questão também, estão querendo proibir o funcionamento do Twitter lá, né? Não é Twitter mais, é X aí. Veja, nós vamos ter que decidir o mundo. Nós queremos estar sujeitos a governos democráticos, como eu estou falando aqui, com soberania popular, ou nós vamos estar sujeitos a esse tipo de organização empresarial multinacional aí, e de bilionários e tal. Né? Alguém tem que governar, né? Eu acho que, obviamente, a gente tem que estar sujeito à vontade popular dos Estados nacionais, governados por mecanismos de soberania popular. É a lei que tem que mandar, não a vontade do dono de uma rede dessa. Então, acho que, se necessário, é adequado. Se ele não pode funcionar no país sem manter um representante legal aqui que se sujeite ao Estado. Sinceramente, se isso chegar numa situação muito de radicalidade, não o ministro Alexandre, que ele não é ele que tem a ver com o sistema de justiça brasileiro, tem que funcionar de forma a cancelar o funcionamento mesmo aqui no país do Twitter, não tenho dúvida disso. Tem que impor, o Estado tem que se impor, o Estado tem que ser soberano. Exatamente isso que eu estou falando agora. Tem toda a coincidência com isso que eu estou falando agora. Uma soberania popular, não soberania de bilionários. Num sistema que nós enfraquecemos a soberania popular, numa hora dessa nós não temos arma. Pois é. Né? Você vê que... E o sistema não funciona aí, se não for, se não tiver apoio popular, social, etc., para fazer valer a vontade popular, a soberania do povo, então, a soberania do Estado, em última instância também. Eu acho que nesse sentido o processo que o Alexandre de Moraes tocou, né, para frente, que era da fake news, ele abriu, né, uma investigação, mas desde 2019, né, ele está com essa missão, né, e agora com essas denúncias armadas pela Folha de São Paulo, ele vai ter que encerrar, eu acho, né? Ele se estendeu muito, eu acho que foi muito, muito longe, ele já devia ter fechado, né, esse caso das fake news. Como é que você vê, Pedro? Eu acho que, na realidade, as fake news não podem ser encaradas como um fato isolado. É um iter que engloba manifestações em frente aos quartéis. Se fossem manifestações democráticas, seria em frente ao legislativo, não em frente a quartel. Estava em frente ao quartel porque queria reivindicar a ruptura com a democracia e intervenção militar. Depois dessas manifestações, você teve depois o concomitante, uma operação de uma organização criminosa na internet, com a finalidade de atacar a eleição e de ter um mecanismo disruptivo com a democracia, destruir a democracia, atacar os poderes instituídos, em especial o judiciário. Tivemos, na sequência, crimes de terrorismo mesmo. Só não ocorreu a efetivação dos crimes que a polícia impediu, mas ia explodir bomba em aeroporto de Brasília. Né? E, na sequência, o 8 de janeiro, aí que todo mundo fala. O golpe não foi só no 8 de janeiro. Ele é todo um iter, né? Tem um grande... As operações da PRF, ainda essa semana, foram indiciados lá o Anderson Torres e aquele Silvinei por aquelas operações golpistas também, né? Claro, para impedir a eleição. Então, ou seja, você teve todo um iter, os discursos de Bolsonaro durante todo o seu mandato, tal. Houve uma tentativa da criação de um ambiente social que convocasse as Forças Armadas a darem um golpe. Né? Houve minuta de decreto, teve uma série de coisas, mas tudo isso é um iter. Né? E esse assunto não está encerrado, a meu ver. O assunto fake news pode estar isoladamente, talvez você tenha razão, mas o assunto golpe não, porque falta pegar os líderes. Né? Eu falo É evidente que houve uma organização criminosa, 300 ônibus articulados do Brasil inteiro vieram para Brasília. Manifestações em frente aos quartéis, não surgiram do nada isso. Articulação de robôs e mecanismos de operação nas redes com a finalidade de destruir a democracia, quer dizer, isso tudo... apoio até do dono do X.
inclusive com o apoio do dono do Twitter. Então, que tem que ser investigado por eventual coautoria nos crimes de golpe, etc. Então, eu acho que esse tipo de conjunto de coisas exige que não terminamos ainda as investigações. Elas estão acontecendo aí, inclusive a maior parte delas sigilosas, né? Agora, o inquérito específico da fake news, talvez você tenha razão, tem que terminar já, não pode ser um inquérito eterno, mas isso não significa que se deva parar as investigações do golpe. Foi um crime grave que precisa ser apurado e punido, né? E o ministro Alexandre está aí com uma série de inquéritos e processos conduzindo para fazer essa apuração, né? E ele merece todo apoio nisso. Agora, o ministro Alexandre tem errado. E cometeu um erro grave essa semana, grave. Qual? Ele deu uma decisão, no caso daquele sujeito que é acusado de matar a Marielle, aquele PM lá, ex-PM, né? Em que ele autoriza a gravação das conversas do sujeito com o seu advogado. Isso é estourar o direito de defesa. Existe realmente uma lei federal no Brasil, de 2008, que fez a previsão que, com autorização judicial nos presídios federais, você pode gravar conversas de advogado e cliente, mas é evidente que isso é inconstitucional e um atentado aos direitos humanos, né? Quer dizer, ele não se ajuda, e é uma vergonha para o STF esse tipo de ordem judicial, né? Então ele comete erros graves também, que a gente tem que observar, né? E tem que fazer a crítica dura, porque ele não pode errar. Ele é o sujeito que está capitaneando a defesa da democracia brasileira. Ele não pode cometer esse tipo de erro. Outro juiz até pode, etc., mas ele não. Então, ele tem que ser criticado nessas horas. Nós temos que entender. O Gonê ter deixado para, depois das eleições, o encaminhamento aí dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, eventuais crimes, né, que estão sendo apurados, faz sentido? Claro que não. Primeiro que o Bolsonaro não é candidato. Segundo que mesmo que fosse candidatura, não é imunidade, né? E outra, a conversa de que ele iria parar essas investigações começou há 6 meses antes da eleição. Eu acho até razoável você, 1 mês antes da eleição, 15 dias antes, não denuncia ninguém para não ser usado eleitoralmente. Espera aí, esperar 30 dias não mata ninguém, digamos assim, em termos de processo judicial. Mas falou 6 meses antes. Isso não tem cabimento. Isso, no fundo, é querer proteger o Bolsonaro. E, a meu ver, indevidamente, né? Não se deve. O Bolsonaro, o governo dele, digamos assim, cometeu crimes graves. Houve crimes graves no Brasil, tem que apurar se ele foi autor ou não desses crimes e que medida teve autoria. Mas a materialidade, para mim, está mais do que demonstrada. Quer dizer, na pandemia, né, um exemplo grande, no golpe, casos aí de desvio de emendas orçamentárias por estatais em licitações fraudulentas, a Folha denunciou numa série de matérias. Quer dizer, você tem aí esse tipo de coisa que precisa ser apurada. A nossa mídia, Florestan, não tem ajudado, né? Ao contrário, né? Você vê essas notícias da Folha, no caso dos assessores do Alexandre, eu não sei o que vem aí, né? Eles ficam falando, vem aí, vem aí. Até agora eu não vi nada que fosse... Nada, o que eles tinham já foi divulgado. Se eles tivessem mais bala na agulha, já tinham mostrado, né? Umas notícias editorializadas, com uma editorialização evidentemente pró-extrema-direita. Quer dizer, tudo bem, tem que divulgar as conversas, tem que divulgar, é jornalismo, mas assim, a forma como foi tratado, uma forma absurda, absolutamente sem sentido jurídico, institucional, nada que foi falado. Quer dizer, então, a gente não está tendo muita ajuda para garantir a democracia, né? O resultado aí, o Bolsonaro já vai participar de uma manifestação contra o Alexandre no dia 7 de setembro. Esse tipo de coisa nós não podemos aceitar, cogitar de impeachment de ministro supremo, porque teve decisões, mesmo que a decisão judicial fosse errada, e não foi, no caso desse caso aí da defesa da democracia, ao contrário. Se não fosse o ministro Alexandre, a democracia provavelmente tinha ido para o buraco. E que é o sentido maior do que você tem no judiciário, no sistema. Mas mesmo que tivesse errado, o juiz não pode ser criminalizado por crime hermenêutico, por ter interpretado a ordem jurídica, né? Não tem cabimento se cogitar de impeachment de ministro supremo, né? O trabalho se da me permite, Folha... Serrano, o que falar, então, como a Tereza já reclamou no outro dia,
de um Congresso que está querendo aprovar uma lei que vai autorizar que 2/3 do Congresso reveja uma decisão do Supremo. Esse é absurdo, né? Vai ser inconstitucional, né? Mas nós estamos vivendo um absurdo desse. Mas aí o Supremo tem que interferir, não tem outro jeito, se for aprovado, e declarar inconstitucional a emenda, porque ela é absurdamente inconstitucional. É risível. Para você ter uma ideia, você tem um sistema no Canadá que é semelhante a isso, e nunca foi usado pelo Legislativo a prerrogativa de cancelar uma decisão da Suprema Corte lá. Né? Aqui ia ser uma festa, quer dizer, mas não é só isso, aqui é contra a Constituição de 88. A Constituição de 88 estabeleceu um determinado modo de funcionamento onde cabe ao Supremo, como na imensa maioria das democracias constitucionais, eu diria que todas, quase, com exceção do Canadá um pouco, mas você tem estabelecido o Supremo, ou as Supremas Cortes, as Cortes Constitucionais, dependendo do modelo de cada país, como guardião da Constituição. É o jargão que se usa no direito, o guardião da Constituição, quer dizer, ou seja, aquele que interpreta por último. O que o Legislativo quer é acumular as funções legislativa e judicial, quer ser um imperador, e não um poder que manifesta e exerce a soberania popular. E executivo, determinando as emendas onde vai depositar o dinheiro. Então, ele está tendo uma pretensão de centralização dos poderes própria de um império absolutista e não de uma república democrática. Isso não é soberania popular. Isso é uma burocracia estatal que se estabelece a partir do voto, mas é uma burocracia que quer assumir um poder imperial. Isso tem que ser obstaculizado, como agora o Supremo obstaculizou corretamente as emendas impositivas sem transparência, e tem que, obviamente, obstaculizar quando eles pretenderem o papel de intérpretes finais da Constituição. Né? É uma forma de golpe isso. Essa emenda é uma forma de golpe. É um golpe dado pelo Legislativo. A gente vem alertando há anos, o meu grupo de estudos, os meus trabalhos, os trabalhos do professor Luiz Manuel, que nós estamos perante uma nova forma de autoritarismo líquido, onde a figura do soberano e a do inimigo são mutantes. Então, nós tivemos, por um bom tempo, o próprio judiciário como o soberano que impôs as medidas de exceção, Lava Jato e etc. Depois passamos a ter o executivo. Hoje nós temos o legislativo como sendo o grande autor das medidas de exceção no sistema que visam deteriorar a democracia e os direitos. É isso que eles estão fazendo. Eles estão atacando a democracia, a república e os direitos com esse tipo de emenda. Né? Esse tipo de emenda tem que ser rechaçada no sistema. Agora, o grande problema que nós temos não é o problema da reação institucional, é a sociedade ter consciência do mal que isso é. Nós temos que conseguir, de algum modo, ir transmitindo para a sociedade que isso é um imenso ataque aos direitos de todo mundo. Quando se aprova uma emenda desse tipo, não está se tirando só o poder do judiciário, está tirando direitos de todos nós. De todos nós, porque os direitos que estão no artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais que todos nós temos, são o que tem de garantia da eficácia desses direitos em termos de poder de Estado é o judiciário. Quando você manieta o poder do judiciário, você está erodindo esses direitos. Esse ataque ao judiciário foi feito na Hungria, foi feito na Turquia, foi feito em Israel, todos os sistemas de democracia absolutamente deteriorada, modelos de autoritarismo hoje. E eles todos fizeram esse tipo de ataque ao judiciário porque o judiciário tem esse papel de ser o defensor último no plano institucional do poder de Estado dos direitos da democracia. Uhum. Bom, Pedro, pera um minutinho só um minuto, que o Léo trouxe aqui um vídeo, né, Sara, que é importante, que é o direito de resposta do Boulos ao Marçal. Vamos assistir. Olha só, eu vou colocar o vídeo para vocês, mas eu preciso trazer também a participação do público, Pedro, porque quando você falou do Marçal, né, isso envolve muitos sentimentos. O Trajano Canellário fala assim: Pedro Serrano confiar no povo, o povo do mito, o povo do Marçal, o povo do Aécio. A Maria Saraiva fala assim... Mas tem que mudar a cabeça desse povo. A gente tem que parar de ficar aqui no sofá e a gente tem que enfrentar isso.
Ou nós mudamos a afetividade, a cabeça da sociedade, ou nós vamos ruir. O judiciário não tem força para sozinho garantir a democracia. Não tem força. Uma hora vai ruir. Entendeu? Se esses caras ganharem a próxima eleição e tiverem maioria no Senado, eles vão começar a decretar impeachment de ministro supremo. Né? Vai virar um problema. Bolsonaro, né? O PL, não dá para confiar só numa solução institucional. Nós precisamos de movimento popular organizado, precisamos de povo articulado, precisamos produzir consciência social, precisamos denunciar os abusos e mostrar que são abusos. Nós precisamos mudar essa afetividade. Aliás, francamente, nós precisamos recuperar o papel de revolta para a esquerda. Nós não somos sistema. Não somos nós que somos sistema. Né? E é isso que eu acho que é o caminho de solução que a gente tem. Não adianta o judiciário consegue conter. Isso é falado na teoria constitucional há mais de décadas. Que um judiciário ou medidas de exceção, você consegue, com medidas institucionais, conter o avanço do fascismo. Lauenstein, um grande constitucionalista, falava disso em relação ao nazifascismo. Através de medidas institucionais, você consegue conter, mas você não consegue resolver o problema do nazifascismo na sociedade. A solução é política. É o mesmo problema que nós temos hoje. A solução do bolsonarismo é política. Ela não está no judiciário. O judiciário consegue conter. Nós temos que aplaudir o judiciário por ter contido. Mas nós não vamos resolver a questão enquanto a gente não resolver lá, na sociedade. É na rua que a gente resolve. Como eu falo no sentido simbólico. É na vida, na sociabilidade que nós temos que resolver isso. Se me permitem, essa é uma questão fundamental que eu vou bater novamente nessa tecla. É preciso, por exemplo, que os nossos telenautas que estão nos assistindo percam um tempo do seu dia para ir para a rua fazer campanha pelos candidatos que eles defendem. Percam um tempo do seu dia para conversar com o porteiro, com a empregada, com o balconista, para fazer a cabeça dessas pessoas sobre o que momento político nós estamos vivendo. Já que os movimentos sociais foram esvaziados, já que as comunidades só têm igrejas que pensam como a cabeça da direita, já que o movimento sindicalista foi golpeado, cada indivíduo tem que fazer esse papel. A gente reclama do 7 de setembro na Paulista, mas no 7 de setembro tem o grito dos excluídos, que é da esquerda, e quem é que vai lá apoiar? Qual a população que vai lá apoiar o grito dos excluídos? Então, eu acho que também os nossos telenautas aqui, me perdoem a ênfase, precisam ter consciência de que não é só atrás do computador que a gente vai conseguir mudar o panorama nesse país. Perdão se eu fui muito enfático e muito duro. A Solange até mandou um superchat aqui falando que o Marcelo sempre foi sensível na luta contra o PL 1904, que estava conosco na rua, na luta. O Antônio Marcos do Naton fala assim, Serrano, a verdade é que a gente não cuidou do nosso quintal, por isso surgem figuras tipo o Marçal e o bolsonarismo. E o Júlio César Beraldi fala, não há mais política, é tudo manipulação de afetos. Eu vou colocar aqui o vídeo, né? O vídeo é referente a uma decisão da Justiça Eleitoral, porque o Pablo Marçal fazia insinuações sobre o uso de drogas por parte do Guilherme Boulos. Assim, ele... Enfim, vocês assistiram o debate, vocês viram como foi aquela baixaria, né? Mas eu vou colocar aqui o vídeo. Ocupando as redes do Marçal, take 1. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, estou aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Eu estou aqui porque a justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras e pelos seus atos irresponsáveis. Imagina uma coisa, você ser pai de 2 filhas adolescentes e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegarem em casa chorando porque falaram isso na escola delas. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, a minha história e a minha família. Na democracia tem espaço para todas as opiniões. É assim que tem que ser. Mas não para quem espalha mentiras e agride os outros porque não tem propostas. Tolerância zero com as fake news. Nenhuma mentira vai ficar sem resposta. E se você quer evitar fake news e saber a verdade sobre mim,
vai lá e segue minhas redes sociais. É isso. Aí, então, né? Pedro, como é que você vê essa fala do Boulos, né? Eu acho que contundente. Agora, esse parece que vai ser um problema cotidiano da eleição em algumas cidades como São Paulo, né? O direito de resposta, espero que isso ocorra. Mas isso você acha que muda quadro? Eu acho que ajuda, né? Você, porque na televisão, por exemplo, não só você ganha tempo entrando na propaganda do adversário, como ele perde, né? Então, isso ajuda, sem dúvida. Direito de resposta é algo muito efetivo, aliás, né? Mas não é o suficiente, né? Nós estamos com um problema grave na sociedade, né? Não preciso nem dizer, né? Nós estamos com um crescimento da extrema-direita no mundo, ocasionado por esse tipo de veículo que é a internet, né? Essas redes sociais viraram, eu não sei, é uma forma nova de comunicação, mas que virou um problemão, né? Porque eles ganham dinheiro mantendo a atenção da gente na telinha, né? E é muito mais fácil você manter a atenção do sujeito quando você mobiliza afetos mais primitivos dele, vamos dizer assim. Então, elas estimulam lá, os algoritmos estimulam a afetividade primitiva, né? O Elon Musk faz essa folia toda, ele ganha dinheiro com essa folia que ele faz aí. Ele ganha dinheiro com a extrema-direita. Por isso que ele é de extrema-direita, porque ele ganha dinheiro com esse tipo de afetividade, né? Primitiva, raivosa, né? Agora, isso é um problema grave para o mundo, isso está destruindo a sociabilidade. Então, francamente, tem uma parte do problema que eu nem tenho ideia como lidar com esses mecanismos de comunicação, não tenho ideia, não é minha especialidade, eu só estou vendo o problema, mas eu não tenho ideia de como lidar com isso. Agora, o Boulos está correto, tem que ir lá pedir direito de resposta tal, e tem que deixar a lei funcionar, né? Você tem uma legislação eleitoral no Brasil, tem que deixar a lei funcionar. Esse sujeito comprou, por exemplo, o voto. Essa é uma razão bem razoável para eliminar a candidatura dele, né? Eu acho que foi correta a atitude dos 3 candidatos não irem debater com ele, né? Quando você debate com um porco na lama, você se suja enquanto ele se diverte, né? Então está correto, quer dizer, tem que... Esse sujeito demonstra não ter condição de participar do debate político. Eu queria até saber da Tereza, né? Porque a gente tem que, como jornalista político, se manifestar nesse momento, né? Porque, como disse o Pedro, a utilização da mentira, do discurso de ódio, virou uma constante, né, na nossa política, desvirtuando os processos eleitoral, né? Eu acho, inclusive, Tereza, que deveria existir o direito de resposta na emissora que fez o debate, porque o público dessa emissora tem que ter essa informação, né? E foi usado na rede dele, tá certo, que ele pôs também na rede dele, mas também não teria que ser numa concessão pública que foi utilizado para divulgar mentira? Pois é, eu não conheço o processo, achei ótimo, achei a fala muito contundente do Boulos. A gente nunca lembra dessas coisas, né? Que a pessoa caluniada tem filho que vai escutar uma coisa dessa na escola, como ele falou, meus filhos escutando, gente falando na escola que eu uso drogas, né? Tem tudo isso. Agora, eu não sei, como aqui em São Paulo, isso aí não é horário eleitoral ainda. Foi no debate que ele fez a acusação de que ele usa drogas? Isso. Se foi no debate numa emissora, que é uma prestadora de serviço público, uma concessionária do Estado, o direito de resposta deveria ter sido lá também. Nesse caso aí, foi nas redes sociais do Pablo Marçal, né? Ele começa dizendo: o que eu estou fazendo aqui na rede social do Pablo Marçal? Estou aqui porque ele é mentiroso, né? Eu não conheço o detalhe, porque a gente não viu debate, a gente não vê aqui em Brasília debate de São Paulo. Talvez algum de vocês saibam. Eu estava viajando, mas eu fiquei sabendo que ele sugeriu de que o Boulos cheirava açúcar, né? Foi um debate no Estadão, parece, dentro do Estadão. Eu não me lembro qual foi, porque teve debates regionalizados agora nesses últimos dias, e um foi no Estadão. Não, esse foi na Band, Marcelo, porque foi o primeiro debate. A Band tradicionalmente faz o primeiro debate, né? E ele não falou claramente a palavra cocaína, mas ele falou em farinha, falou em açúcar, fez o gesto. E como alertaram a gente aqui no chat, há 2 horas atrás, o Pablo Marçal publicou um vídeo
insistindo nessa insinuação, né, fazendo uma espécie de novelinha, um esquete com o personagem imitando Boulos, com barba, boné do MST, etc. E no time desse direito de resposta. Fez isso na publicação dele no eu estou lendo aqui que foi na Bandeirantes. Então, concordo com o Florestan. Devia haver uma forma de resposta, não só nas redes sociais, mas na própria emissora, né? A emissora deveria ser obrigada a abrir um espaço para o Boulos, não é, Pedro Serrano? O seu microfone, peraí. Pronto. Eu creio que sim, é evidente que é uma concessão pública, e se uma fake news ofensiva é veiculada nela, o direito de resposta teria que ser também, mas eu acho que não deveria ficar só no direito de resposta, nós precisamos conseguir encontrar... Eu também acho que o direito de resposta é muito pouco, né? Isso é uma calúnia muito grave. Qual poderia ser a outra resposta? Eu acho que discursos de ódio e fake news deveriam encontrar a sanção penal. Né? Fake news que o sujeito sabe que está fornecendo uma informação falsa com a finalidade de ter proveito, que o caso é proveito eleitoral, independentemente de eleição, deveria ser crime, né? Então, eu acho que... Penal, né? A civilidade, ela se impõe, né? A civilidade não é uma opção. A gente não tem opção por ser civilizado, não. Nós temos que ser. É um dever numa sociedade democrática, a civilização é um pressuposto, né? Então, você tem o dever de ser. É uma forma de violência grave você ficar inventando histórias sobre as pessoas e com um discurso odiento, né? Isso é evidente, mas nós precisaríamos fazer isso via Congresso, né? Aprovar uma lei penal. Não tem uma lei de direito, né? Agora, aí voltamos ao problema Elon Musk. Serrano, olha só. Eu não sei em quais redes sociais foram essas aí que veicularam esse direito de resposta do Boulos. Mas veja só a situação. Então, o Twitter X está aqui sem responsável legal, e quem veicular lá postagens de caluniosas, de fake news, desinformação e tal, né? Como é que a justiça vai obrigar aquela rede agora, por exemplo, a veicular um direito de resposta, né? Eu acho que eles querem, essas redes, elas querem que a sua regulamentação interna, criada pelo seu dono, no fundo, seja superior à Constituição, ao Estado. É uma disputa grande que tem aí. Eu acho que aí não tem jeito, a saída é o Estado se impor. Uma empresa desse porte, do Twitter, que não queira ter esse problema aí, eu acho assim, que o passo natural do ministro Alexandre seria pedir, não sei se ele sozinho, monocraticamente, ou o Supremo, banir essa rede do Brasil. Agora, a gente sabe que vai chover canivete, né? Ditadura, liberdade de expressão... Tudo bem, não deixa chover. Eu acho que aí o Ministério Público deveria, o Gonê deveria ter iniciativa de propor uma medida que fosse retirado do funcionamento, enquanto não... Muito bem, o Gonê, né? Bem lembrado. Porque ninguém lembra, né? Que é o Ministério Público quem tem iniciativa desse tipo de lei. Então, o Gonê entrar com uma ação civil pública pedindo uma liminar para que ele seja não excluído do país, excluído enquanto não mantiver uma unidade no Brasil capaz de receber notificações, ordens judiciais e submeter o Estado brasileiro. Não é excluir definitivamente o Twitter, é excluir enquanto ele não... Porque isso é uma provocação barata que o Musk fez. Você tem que trocar, não tem? Senão o Estado vai ficar na mão da gente. Né? E cancela o sinal dele, cria esse mecanismo tecnológico para cancelar o sinal dele no Brasil. Enquanto ele não se ajustar. Enquanto ele não se ajustar às nossas leis. Ninguém pode deixar de submeter as leis do Estado. O Estado é soberano, isso é um ataque à soberania do Estado. Um ataque claro, direto. Né? Não e veja, essa gente não opera aqui dentro, né? É simples. Claro, mas e veja, falar, Florestan. Esses ataques à soberania do Estado, eles têm um alvo, os direitos. Esse pessoal não ataca o Estado porque o Estado é forte, porque o Estado gasta muito. Os Estados Unidos é o Estado que mais gasta no mundo. É um Estado fortíssimo, com a maior poderio militar do planeta. Né? Ninguém ataca. Né? Quando eles atacam o Estado, o alvo são os direitos de liberdade e os direitos sociais. Né? É o que essa gente quer atacar. Nós não podemos ser ingênuos. Então, garantir a soberania do Estado é garantir, hoje, a soberania dos direitos. Né?
a soberania da lei, a institucionalidade, a polis. Essa gente não pode se pôr contra. Então, eu acho que, se ele quer funcionar no Brasil, ele tem que ter uma unidade aqui que responda perante o Estado brasileiro. Se não tiver, tem que cancelar o sinal dele, bloquear isso aí. Deve ter algum jeito tecnológico de fazer isso. A questão toda é que você, a partir daí, fica sem informações, porque o X é utilizado no mundo todo, né? Inclusive serve um pouco como informação. Mas, enfim, isso é o que dizem aqueles que defendem a atuação das plataformas. Eu acho que você tem razão, acho que tem que tirar da frente, e talvez num processo conjunto, né, de governos. Acho que era legal a gente dialogar com a Europa, por exemplo. Vamos fazer junto com a Europa isso, etc. Olha só, Florestan, você falou em X, né? Auler, só um minutinho, rapidinho aqui, é porque o Léo passou esse link aqui, eu estava encontrando uma brechinha para mostrar para vocês. Mais uma prova de que a baixaria de extrema-direita serve ao grande capital. O empresário bilionário doa para a campanha de Pablo Marçal em São Paulo. O empresário é o Hélio Seibel, que doou 100 mil à campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, é uma extrema-direita que é tudo menos inofensiva, né? Como falaram no início do programa. Olha aí, nós estamos com um jurista aqui na banca. 100 mil, tem que ver se extrapola a lei do financiamento de campanha. Só 10% da renda pessoal, né? Da renda pessoa física. Estou vendo que tem uma ilegalidade nisso. Marcelo. Auler. Primeiro, vê se é financiamento de campanha, porque não existe campanha ainda. A campanha começou agora. Isso aí pode ter sido financiamento do blog, ajuda, monetarização lá do perfil dele, alguma coisa assim. Tá? A campanha já começou oficialmente. Dia 20 começou o calendário. Para aparecer uma doação assim, não sei. Tenho minhas dúvidas. É melhor ver o que está acontecendo. Bom. O problema, Pedro, é que você fala assim, precisa criar uma lei para enfrentar fake news. O que aconteceu na eleição de 2018, quando o Bolsonaro e o Mourão disputaram contra o Haddad? E aí houve mensagens em massa, disparo em massa, que levaram às ações no Tribunal Superior Eleitoral. Só que a ação no Tribunal Superior Eleitoral sobre os crimes cometidos na campanha de 2018 foi ser julgado em outubro de 2021. E vocês lembram que aí o tribunal disse, não, vamos deixar como está, mas daqui para frente não vai poder se repetir. O próprio judiciário se impõe, toma providências, agora, por exemplo, no caso do Marçal, ou vai deixar esse caso do Marçal para ser julgado depois dele possivelmente ter sido eleito? Eu acho até que não vai ser eleito, mas depois de alguém já ter sido eleito. Não adianta só criar lei, eu acho. Tem que criar uma consciência jurídica que nós temos que... A sociedade tem que se defender como um todo. Bom, o Pedro, coitado, ele ficou aqui além do horário, né? Foi. Desculpa. O povo... ele não pediu para ir embora, se não pedir, a gente... nós hoje abusamos, mas ele é meu amigo querido. E foi boa a conversa, né? Então... Foi boa, muito boa. Agradeço muito, né? A gente agradece. Obrigado, Pedro, foi ótimo. Valeu. O Pedro, nossos telenautas aqui não permitem nem que a gente tire férias. Opa! É um assunto para tratar, né? Reclamaram da Sara ter tido licença maternidade. Ô, louco! Que absurdo, Mas gente. tá ótimo, gente. Foi um prazer imenso, Florestan, Marcelo, Sara, Tereza. Muito obrigado pelo convite, pelo papo aí. Abraço, obrigado. Desculpe qualquer coisa aí, Pedro. Valeu, Pedro. Tchau, tchau.